Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, hoje vou continuar a conversar com Margarida Roque Pereira. No episódio anterior, a Margarida trouxe uma poderosa e profunda reflexão sobre a morte e a intimidade, sobre os tabus e os lugares na família. Se ainda não ouviste, pode ser mais interessante parares aqui este episódio e ouvires o primeiro. Se a curiosidade for muita e quiseres seguir já daqui, não há problema nenhum. Os conteúdos, apesar de interligados, são autónomos e vais conseguir seguir perfeitamente a conversa. Mas no final, tenho certeza que te vais saber a pouco. E aí, podes sempre ir para o episódio 96. Na continuação da sua partilha, a Margarida falou da sua história enquanto mãe, como foi assumir e aceitar a sua família exatamente como era, os desafios e as aprendizagens desta jornada. Também falámos de madrastidade e padrastidade. Mais um episódio incrível sobre a magia da vida. Fica, vais gostar. E como é que foi quando o teu pai arranjou uma nova companheira, não é? Começou a relacionar-se com a sua companheira. Como é que foi para ti? Que idade é que tinhas? Como é que te lembras dessa experiência, Sim. desse primeiro contacto? Como é que foi? Olha, eu sinto que isso foi tudo uma fase assim um bocadinho. Eu sinto que eu depois, não é? Depois da morte da minha mãe, até eu ser mãe, houve ali quase assim um período, houve ali um período assim de um adormecimento e que antes de ser mãe eu já comecei a tentar abrir um bocadinho isso, então eu já ia assim a eventos que falavam sobre ferida materna e feminino. Eu não percebia muito bem porque é que às tantas estava ali, mas eu depois percebi que aquilo era quase assim uma pré-conceição que me estava ali a aparecer, porque antes de ser mãe eu comecei a contactar com isso. E depois na gravidez foi o contacto mesmo direto com isso, mas desde que a minha mãe morreu até que eu me tornei mãe, parece que houve ali uma anestesia muito grande onde quase como se eu nem sentisse muito essas coisas, parece que foi assim uma coisa. Uh, eu lembro-me que na escola trazia muito esta coisa como eu dizia, da vergonha, e lembro-me sempre, isso é das memórias que eu tenho mais claras, que é quando nós preenchíamos as folhinhas da caderneta, filho de, e depois com quem vive, e aquela pergunta do com quem vive, para mim era sempre assim um conflito interno. Um, que eu escondia, lá está, era sempre aquilo de escrever com o pai, com a irmã, com a namorada do pai, com a filha da namorada do pai, mas eu também sinto que isto era eu a viver também, e cada pessoa pode falar por si, não é? Mas o facto de uma figura não ser trazida acaba por se refletir também nas relações, não é? Então, na verdade, a pessoa com quem o meu pai se juntou já há anos para cá também, eu sinto que pela falta de se falar da minha mãe, ela também não teve um espaço tão autêntico como poderia ter, porque lá está, é novamente aquilo, os excluídos ganham força. Então, se há ali ainda um casamento anterior com força, porque pelo menos não é falado à mesa, não é? Uhum. Ou há alguém constrangido com esse tema, não é? E quando são crianças, isso é responsabilidade dos adultos, Claro. libertar isso também, não é? E esse constrangimento, não é? É aquela exclusão, é aquela sombra que depois também não me permite que. É quase como se alguém fosse retirada do seu lugar e depois os restantes lugares que são ocupados são assim meio. Não é? É muito esta coisa de cada um tentar ocupar o seu lugar. E quando alguém é excluído do seu lugar, alguma coisa no sistema fica desorganizado, porque não está tudo no seu lugar, visto, reconhecido, Uhum. honrado, não Uhum. é? Então é muito importante isto eu tive esta experiência como criança e trago muito isto para a minha filha, esta tentativa de reconhecer muito bem
o pai dela, de honrar muito bem o pai dela, de nesta relação que eu tenho agora, um, e com o bebé também, fruto desta relação, não é? É muito importante haver este honrar das pessoas que também passaram na nossa vida, não é? De serem vistos, não é? Eu vejo completamente o pai da minha filha, por mais que às vezes isso seja difícil, e fazer uma cura nesse sentido de esta pessoa demos-nos mutuamente o maior presente que temos na nossa vida, não é? Que é a vida dos nossos filhos. E às vezes, por mais difícil que seja trazer isso de obrigada por me teres dado o maior presente da minha vida, não é? Mutuamente, isso é muito curador e ao mesmo tempo muito. Não é? Como é que eu ia dizer? Lá está, abre o espaço à intimidade, não é? Abre o espaço à gratidão, à intimidade, à liberdade. Eu liberto-te, não é? E eu agradecendo, liberto também, não é? Então eu sinto que por essa exclusão, ou por esse tabu da morte que eu vivi na infância, é um papel muito ativo meu na minha família, trazer esta noção de pai e mãe da minha primeira filha, e essa é a primeira filha, não é? E depois tudo o que vem a seguir são segundos, terceiros, não é? E isso é super importante, não é? Que o sistema familiar estar visto, os lugares de cada pessoa estarem honrados, não é? Tudo isso é super importante e às vezes é difícil de fazer porque requer também que nós estejamos no nosso próprio lugar para poder reconhecer o lugar dos outros. Então é desafiante, mas é muito compensador. E, e como perguntavas, nesse sentido, eu não sinto que foi. Eu quase que passei essa fase toda da minha vida assim, meio anestesiada. Eu não tenho assim. Sempre foi assim um ninho, não é? Sempre foi assim uma coisa muito quase não sinto isto nem sinto aquilo, não, assim uma coisa muito adormecida, lá está, porque estamos no patamar da sobrevivência, estamos no patamar de mesmo de garantir ali a base, não é? De garantir a sobrevivência, de garantir a nossa segurança, e por isso não vamos mais fundo, não vamos, não é? Porque estamos ali no limiar ainda, e só depois disso estar bem estruturado é que nós podemos avançar, não é? Eu sinto que quando me preparei para ser mãe, estruturei essa parte para depois, como mãe também, fazer diferente naquilo, na medida que me é possível, e por isso sinto super importante isso de, por exemplo, ter no quarto da minha filha uma fotografia do pai dela, mesmo quando em casa da mãe, é a família da mãe, não é? A mãe, o marido da mãe e o filho desse novo relacionamento, mas trazer a presença da outra pessoa. A outra pessoa também pode estar aqui, não é? Porque está, efetivamente, porque a minha filha é 50% dessa pessoa, logo ela está aqui connosco, não é? E isto traz esta visão mais alargada de família que às vezes pode ser muito desafiante, e depois os parceiros também têm de estar muito no seu lugar para poder reconhecer o lugar do outro, o que o outro foi, o que o outro é e quem eu sou, não é? E não entrarmos aqui nas rivalidades ou nos egos, que é tão fácil de É entrar nos egos facilito. no sistema familiar. Eu acho que nem entramos, acho que vamos mesmo assim de escorrega, não Escorrega, é? completamente, completamente. Essa tua transformação e esse teu trazer a presença da tua mãe e a presença do pai da Jasmine, mas sobretudo aquilo da tua mãe, tu conseguiste levar isso também para a tua família de origem, para o teu pai, para a tua irmã, para a companheira do teu pai, ou foi uma coisa que circunscreveste dentro de ti e promoves na tua família atual, mas não levas para... Sim, olha, eu sinto que aí é outro passo, não é? Aí é outro passo, porque uma coisa, hum, não é? Eu sinto que na minha experiência é mais fácil assumir-me quem eu sou como mãe do que assumir-me quem eu sou como filha. E isto trabalho é contínuo, não é? Então, sim, eu já sinto que e isto também vem aqui de um lugar de nós assumirmos que não somos responsáveis também pelos nossos pais, não é? Não somos responsáveis pelas emoções dos nossos pais, porque muitas vezes o que nós queremos fazer
é aqui um lugar quase de não despoltar nos nossos pais determinadas coisas ou não despoltar, não é? Porque isso é quase como se nós nos responsabilizássemos pelas dores uns dos outros, porque não conseguimos estar com a nossa, então também achamos que o outro não consegue estar com a sua, né? Então há aqui assim algumas coisas que precisam efetivamente ser trabalhadas, mas para mim é muito mais fácil trabalhar isso na minha família que eu criei do que na minha família de origem, apesar de já ter dado passos que eu sinto que foram muito marcantes para mim. Por exemplo, recuperei o vídeo de casamento dos meus pais e ofereci ao meu pai, porque era um tio que eu tinha e já perdido há 20 anos, não era? Ou 30. Então recuperei o vídeo de casamento do meu pai e da minha mãe e ofereci ao meu pai no Natal. E isso é trazer, e comecei a trazer fotografias da minha mãe também para a minha casa e a minha irmã depois também colocou na casa dela, não é? Então sinto que aí são passos ainda mais delicados, não é? O lugar de filha, mas na verdade nós também, se não trabalhamos o nosso primeiro lugar, que é como filhas, isso vai se reproduzir na nossa maternidade. O primeiro lugar que temos de assumir é como filhas, e só depois de filhas é que somos mulheres e mães, não é? Mas sem dúvida que trabalhar com a nossa família de origem, por ser tão relacionada com a nossa criança interior, é um desafio grande e requer muita terapia. E quanto mais o fizermos, mais adultos sabemos ser também com os nossos filhos, não é? Porque às vezes os nossos filhos têm crianças a cuidar deles, não é? Quando nós não conseguimos ser Mesmo, mesmo, mesmo. E quão danoso pode ser uma relação em que um dos pais ou ambos ainda são crianças também eles, não é? Uhum. É, É muito aquilo de o cérebro maduro é que tem de gerir aqui isto. E quem é o exato. cérebro E quem é o maduro? cérebro maduro? Muitas vezes são as crianças que acabam por ser e crescerem à força. Claro que é um crescer com uma série de limitações e de feridas, um bocadinho mais no teu vocabulário na relação. Olha, quando te estava a ouvir a falar dessa recuperação e desse lugar de filha, estava a ter o insight de, olha que curioso, é que também na nossa relação de filhos e de pais, a relação também vai morrendo e transformando-se, porque um filho aos 5 anos não é o mesmo filho que quando tem 10, não é o mesmo que tem 15, não é o mesmo quando tem 20, e ele transforma-se, as necessidades transformam-se, as interações vão se transformar e aquele morrer que tínhamos falado há pouco na relação do casal, em que a relação tem que morrer e temos que nos aguentar a segurar ali, temos, se quisermos, aguentar e segurar ali firmes essa morte e assistirmos à morte da nossa relação para ela renascer. No fundo, os pais também têm que fazer isso com os filhos e os filhos com os pais, que é, olha isto aqui a acabar, olha isto a morrer. O que é que vai acontecer agora? Porque eu já não sou criança de 5 anos, não é? Ou já não sou adolescente de 15. Isto agora qualquer coisa vai mudar aqui, vai ter que morrer para renascer. E também nem sempre pais e filhos conseguem sustentar essas fases, não é? De grande transformação e a sensação de vazio e de Sim. morte. Eu recordo muito, eu estava no curso de aulas de fim de vida e uma colega, assim, na casa dos 50 anos, ela disse algo como: Agora estou a aprender a ser mãe de filhos adultos. E aquilo ficou. Eu estou a aprender a beber um copo de vinho com os meus filhos. E aquilo ficou-me assim, assim, já não são crianças, eu agora bebo vinho com eles, não é? Estou a aprender a sentar-me à frente dos meus filhos e partilhar um copo de vinho com eles e partilhar, não é? E estou a aprender a ser mãe de adultos, não é? E isto é muito importante, nós aprendemos a ser mães de bebés e depois aprendemos a ser mães de crianças e depois a ser mães de adolescentes e mães de adultos, não é? E isso também como filhas é importante, eu saber me relacionar com o meu pai e com a minha mãe a partir do lugar de filha adulta, porque Uhum. no meu caso eu rapidamente vou para a filha criança, não é? Então na relação com os pais, atuarmos a partir dos filhos adultos que somos agora também é muito importante para não estarmos sempre aqui nas exigências dos pais, de devias isto, devias aquilo, as feridas a serem abertas, não é? As feridas de infância porque vamos imediatamente na presença deles para a filha criança e não podemos fazer isso nem connosco, porque agora somos filhos adultos, nem com os nossos filhos, não é? E sem dúvida que há uma grande morte, até mesmo quando vêm outros filhos, a mãe que era só minha agora é mãe de mais pessoas, Isso, não é? exato. Ou quando um dos filhos adoece e tem uma doença
que exija mais cuidado continuado, mais treinamentos ou uma grande transformação da vida, não é? E às tantas a mãe também, que era a mãe de todos e disponível para todos, agora de repente parece que é mãe só de um, porque está ali tão dedicada àquele filho que está com aquela necessidade tão urgente e tão permanente neste momento. São grandes transformações. Eu acho que quem nos está a ouvir está a perceber o quão a dimensão de tudo isto que tem sido a tua experiência e, sobretudo, mais do que a tua experiência, Margarida, e gostava de te oferecer esse reconhecimento, é a tua reflexão sobre ela, não é? Porque podias ter passado por esta experiência e ser só uma experiência que passou, mas tu quiseste dedicar-te a pensar sobre ela, a integrá-la, a repensá-la, no fundo a revivê-la, porque imagino que cada vez que fizeste esse processo de terapêutico andaste a reviver muita coisa da tua vida, é assim que os processos terapêuticos costumam funcionar e portanto, olha, tiro-te assim o meu chapéu pela coragem e pela capacidade de fazeres esse caminho. Obrigada, Mafalda, mesmo. Obrigada também pelo vosso trabalho que abre tantas portas aqui a este mundo infindável, não é, da parentalidade e das suas versões e da sua diversidade, não é? Porque sem dúvida isso é o mais importante, é reconhecermos que todas as famílias, desde que nós estejamos no nosso lugar e que o lugar de toda a gente seja visto, a família tá no equilíbrio com o amor, não é? Tá nesse equilíbrio com o amor, libertando um bocadinho a dor, não é? Porque é muito este lugar de, como tu dizias, o reviver, o processo terapêutico, é entrar na dor para poder sair dela, não é? Porque senão, se nunca queremos entrar, também nunca vamos sair, porque é entrar e sair e está o túnel percorrido, não é? E às vezes precisamos de entrar e sair várias vezes para ser mais fluentes e mais livres dela, não é? Mas efetivamente às vezes há muita dificuldade em entrar nessa dor, mas quando nunca entramos também nunca vamos sair, não é? É sempre ali algo, uma sensação de estagnação, de estou farta disto, não é? Que cansaço de existir com isto, não é? Então é muito importante também essa abertura da pessoa à dor que é, à morte que é, à totalidade, não é? Então isso é super importante. Gostava também de conhecer um pouco melhor a tua experiência de ter sido mãe, teres engravidado, e ter sido mãe, solteira, no sentido que Uhum. já não estavas com o pai da tua filha quando foi o final da gravidez, o parto, não é? Sim, sim, E como é que é esse processo, como é que é lidar com uma representação do que é um nascimento de um filho, que depois sim. imagino que tenha saído bastante ao lado, uma vez que já não estavam juntos, o voltar para casa com o filho e não estar lá o pai à espera, são momentos que eu imagino, que me ponho a imaginar, e como seria lidar com isso. E Uhum, sim, como olha. é que foi para ti? O que eu sinto é que realmente hum, há muito essa. Há muito essa standardização de um modelo familiar, e às vezes, quando são duas mães, faz muita confusão, quando são dois pais, faz muita confusão, quando é uma mãe sozinha, faz muita confusão, não é? Porque sai um bocadinho daquilo que nós expectamos, não é? Então eu sinto que os meus momentos mais difíceis foi quando eu tive mesmo esse confronto, e aqui até me recordo algumas experiências, por exemplo, ela já tinha passado as 40 semanas e estava naquela consulta periparto, e a enfermeira, já estávamos naquela questão de marca a indução, não marca a indução, pronto, eu queria tudo natural, acabou por ser, mas houve muito esta coisa de que todas as mulheres contactam, não é, com aquela questão das intervenções. E nessa questão de ter passado as 40 semanas, de induzir, não sei o quê, trouxeram muito isto de, olha mãe, então ah, não induzimos ou não marcamos a indução, mas recomendações gerais. Faça sexo, o sêmen do homem tem prostaglandinas, as prostaglandinas são as hormonas também que arrancam com o parto, depois despletam a ocitocina e tudo mais. Nesses momentos era quando eu ficava assim, lá está, com tudo a surgir, não é? Mas vinha muito aquela coisa também da vitimização, da falta de, mas eu não tenho o que é suposto, não é? Uhum.
vindo de entidades, não é, de profissionais de saúde que estão a acompanhar-nos, que estão a acolher-nos, eu sinto que é mesmo importante essas pessoas, terapeutas, profissionais de saúde, as pessoas que estão no cuidado, precisam mesmo de abrir o leque. E depois até me recordo de ter chorado imenso com a minha irmã sobre isso, e ela assim, opá, devias era ter dito que tinhas uma namorada e E que tipo... não havia sêmen para recorrer. Exatamente, e às vezes até vem, e depois até vem aquelas piadas, né? Então, olha, empreste-me aí o seu marido, porque, não é? Porque, opá, porque as pessoas aqui, e depois começámos a brincar com a situação, não é? E eu com a minha irmã comecei a brincar com essa situação, não é? Mas realmente foi muito esse confronto, não é? Do que é socialmente esperado e depois de como é a tua realidade, não é? E isso faz-te olhar mais para a diferença e que para mim também me fez olhar mais depois para a autenticidade, não é? E para esse caminho Uhum. do autoconhecimento. Um, mas efetivamente esse caso no no hospital foi muito marcante para mim. E depois também, por exemplo, recordo-me, tive um casamento e o casamento não é da família toda, não é? Houve um casamento de família e eu fui grávida e sozinha, não é? Então havia muito aquilo de apresentar-nos à família, não é? Estando grávidas e tendo um parceiro ao lado, não é? Então para mim havia aqui esta questão também, e eu recordo-me, pá, como é que eu vou ao casamento grávida e sem um homem ao lado? Mas eu sinto que isto é muito esta coisa de quem eu sou e o que esperam que eu seja, ou como esperam que seja, e como é que eu lido com essa dualidade, como é que eu lido com isso e como é que eu me assumo também Hum. com quem eu realmente sou, não é? E isso é super importante, mas é necessário efetivamente estarmos no nosso lugar novamente para podermos assumir quem somos, e isso foram questões que realmente me fizeram trabalhar muito. E mesmo no parto, depois optámos pelo pai não estar presente, porque o parto é um evento sexual, é um evento de corpo, não é? E eu já não tinha intimidade partilhada com o pai dela, então não fazia sentido também estar no parto, e acabei por estar só com a doula, e com a doula num hospital. E, e isso também é um direito da mulher, não é? Quem está no parto é uma escolha da mulher. O homem ou outra parceira não tem o direito, ninguém tem o direito de estar na nossa esfera sexual só porque é o pai, Tem um papel qualquer, não é? Só porque tem um só papel porque qualquer. tem, Yeah. tem um estatuto qualquer na nossa vida, não é? Então isso para mim também foi muito importante E aí sim foi desafiante, mas depois eu assumi muito um caminho meu, não é? E isso ajudou-me em alguns momentos, noutros também, sim, depois é aquela questão de abrirmos, e que é uma coisa que eu tento desmistificar muito, não trazer isto de a minha filha, a tua filha, a minha filha, a tua filha, e às vezes o trazer o nosso, às vezes as palavras trazem muita força, não é? E com alguém que nós às vezes estamos em lugares desconfortáveis, e trazer este amolecimento do nosso, de um espaço partilhado, não é? Pode ameaçar esta nossa dureza. Então, é muito comum os pais de pais dizerem a tua filha, ou o teu filho, ou assim, não é? Mas na verdade é sempre nosso, não é? E eu passar desse lugar da minha filha, o meu parto, a minha experiência, para, ok, há um pai, para reverenciar a minha filha, eu preciso reverenciar o pai dela, assim como eu senti que para eu ser quem sou, a minha mãe precisa de ser vista na família, porque senão a minha origem, parte de mim, não está aqui, não é? Uhum. Então é esse trabalho de trazer novamente para o sistema, e às vezes nós fechamos-nos muito e entramos neste caminho. Para mim foi bom no parto, não é? Foi aquele caminho mesmo meu, e não senti, entre aspas, aquela falta, mas depois houve um lugar de também de amolecer essa quase uma entidade de uma guerreira que surge na mulher, e que muitas vezes na maternidade há essa guerreira pela logística, pelo tudo mais, mas às vezes também perceber se essa guerreira não se está a virar contra mim, de estás a passar todos os teus limites, estás a arrastar-te, não é? Já. Sim. Ou quando está a ser convocada e estamos em tempos de paz e ela continua ali de armas Exatamente. levantadas, não é?
E em tempos de paz Exatamente. as armas levantadas levam-nos para sítios muito pouco construtivos e também depois da Exatamente. entrega do outro. Ahm, Estava a pensar, o que é que o que é que te levou a decidir ou a lidar com a decisão de facto interromper ou finalizar uma relação ainda durante a gravidez? Porque Uhum. suponho, sei lá, suponho, nem sei se suponho, mas qualquer coisa me faz acreditar, sentir que seria mais fácil, e põe aspas no mais fácil, tipo, olha, deixa o bebê nascer e resolve-se a seguir para evitar uma série de dificuldades extra, não é? E portanto, agora vou esquecer isto, nasce o bebê, depois logo se vê. Uhum. E o que é que leva de facto um caminho que no imediato pode parecer mais difícil, mas que creio que é de uma coragem também, de uma capacidade de ligar ao essencial. O que é que te Uhum. levou a fazer? Ou o que é que estava dentro de ti nessa fase? Sim, olha, aí teve muito associado, lá está, morte ativa morte. Quando nós passamos por um processo de morte, outros processos também são ativados, né? Às vezes nós sentimos isso, quando morre alguém, nós recordamos até quem morreu anteriormente, não é? Então, uma morte, um luto ativa lutos anteriores e e eu senti que foi pouco isso, não é? A minha primeira filha foi num contexto de uma relação, mas não foi uma gravidez planeada, não é? Então, não foi uma gravidez planeada e a questão da interrupção voluntária de gravidez pôs-se logo em cima da mesa. Por isso é que eu também me ligo tanto a este tema da perda e da interrupção, porque foi assim quase a nossa primeira opção, não é? Interromper a gravidez. E esse lugar, lá está, para lidar com a morte, é quase como aquilo, ou quebra ou fica mais forte, não é? E engraçado que a enfermeira, nessa fase do processo da IVG, ela falou-me logo disso, não é? De que normalmente os casais ou saem disto mais fortes ou a ruptura. Ahm, Pode não ser tão drástico assim, mas Uhum. pondo as coisas assim mais preto no branco, às vezes é um pouco isso. Em momentos muito decisivos, ou vai ou racha. E então nessa fase, como a IVG foi uma coisa muito, muito presente ali no primeiro trimestre, até porque eu soube da gravidez logo muito, muito, muito no início, e depois tive de estar à espera que ela tivesse batimento cardíaco para poder avançar com o processo de interrupção, então andava eco após eco a ver se já havia batimento cardíaco, se já podia avançar com a interrupção, e nisto, não é? Como eu soube da gravidez muito cedo, foi quase um mês nisto, foi quase um mês. Foi um mês mesmo. Eu soube com 15 dias de gravidez e é mais ou menos às 6 semanas que começa o batimento cardíaco, então esse período, porque só depois do batimento cardíaco é que se confirma a gravidez, é que se pode avançar para uma interrupção daquilo que já Uhum. se confirmou, Uhum. não é? E então, nesse período todo de lidar com a interrupção da gravidez, veio também a questão da relação, não é? Lá está, lidar com a morte ativa outras coisas, não é? Então, o nosso fim foi muito trazido também pelo aborto, não é? A questão do aborto foi aquilo que também que trouxe mesmo o final da relação e foi como se eu dissesse assim, o primeiro fim, não é? Foi ali com a questão do aborto e depois o segundo fim, ou como é que eu ia dizer, foi abrir-me a essa ideia de a relação vai terminar, foi com o aborto, foi com esse planeamento da interrupção voluntária de gravidez, que depois não aconteceu, depois eu decidi continuar, mas quando decidi já era muito nesse lugar individual, e depois antes do parto é que eu fiz também mesmo esse lugar de ok, isto é assim, e lembro-me que no baby shower dela foi a primeira vez em que eu juntei família e amigos, porque isto é também a apresentação da família exatamente como ela é à nossa rede mais alargada, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, não era? Mostrar efetivamente a minha família como ela é, de origem, tendo lá o meu pai, tendo lá a mulher do meu pai, a filha da mulher do meu pai e o pai da minha filha, que não é o meu marido, não é? Então, nessa celebração, no baby shower, ou como queiram chamar, não é? Nessa celebração que eu juntei família e amigos, foi mesmo o final desse processo que tinha começado também com
com essa ideia de aborto e interrupção e vai, não vai. Não é? Então depois é que foi mesmo esse fecho com essa apresentação das coisas como elas são. E aí já toda a gente sabia que eu não estava com ele nesta jornada, não é? E foi mesmo um abrir das coisas como elas são. Eu lembro-me que eu e o pai dela demos um abraço nesse baby shower e foi assim muito também emotivo por aí, mas nesse sentido que há um fecho das coisas, há uma coisa que foi aberta, que lá está com um processo de luto também por esta questão da IVG, mas que depois antes do parto, porque o parto é outra morte, não é? Foi o fechamento também desse luto, e depois o pós-parto, já sabemos a logística que é, depois aí, mas sem dúvida que desde esta questão da interrupção voluntária de gravidez até à proximidade do parto, que são duas mortes muito grandes, esta a sombra do aborto, mais o medo da morte no parto, o medo da dor, não é? Essa transformação toda nesses momentos limites de vida e morte, nascimento e renascimento, acho que são muito propícios, por isso é que eu gosto tanto de trabalhar com estas fases de vida, porque são muito propícias a abrir e fechar, a entrar e a sair da dor, não é? Isso é muito libertador. Tu estavas assim tão consciente disso nessa fase ou foi mais, olha, liguei-me à intuição, fiz o que a intuição foi dizendo e agora olhando para trás percebo que foi isto que fiz? Ou, pelo contrário, estavas bem presente e consciente e vou fazer estes, vamos lhe chamar rituais ou estes momentos de abrir e de fechar de forma consciente, integrada, plena. Como é que foi para ti? Sim, sinto que foi um bocadinho dos dois, mas eu já na altura estava a fazer muita terapia. Eu passei a gravidez toda assim mergulhada num processo terapêutico imenso e de libertação também do pai dela, porque para mim era muito difícil este lugar. E lembro que os dias pré-baby shower, não é? Que foi ali uma celebração importante para mim. O baby shower pode ser aquilo que nós quisermos que seja, não é? Mas para mim foi uma celebração mesmo importante, toda esta integração de todos os papéis estarem visíveis, não é? Um, e, e eu fiz uma grande preparação também interna para esse dia e por isso já era consciente, já tinha esse processo terapêutico a acontecer no momento da gravidez, e por isso foi muito consciente e eu sinto que esse abraço nesse baby shower também foi fruto de muita terapia, porque senão era impensável, mesmo a presença dele. Mesmo a presença dele foi discutida, e aí foi o lugar em que eu senti, ok, eu estou a atuar a partir do lugar de mulher, ex-mulher, muitas vezes ressabiada, né, mais ferida, e estou a atuar a partir do lugar de ex-mulher, ou estou a atuar a partir do lugar de mãe, e eu vou precisar de aprender a relacionar-me com esta pessoa a partir do lugar de mãe da minha filha, não é? E isso foi assim, no baby shower, isso foi das coisas que também com terapia eu tive mais clareza, que era aqui eu estou a responder-lhe como mulher ou estou a responder como mãe da minha filha. E aí começa-nos a cair a ficha, não é? Eu aqui sou a mãe da minha filha e como mãe da minha filha não cabe esse, esse ressabiamento, se posso usar essa palavra assim, não é? Que é característico da mulher, não é? A mulher que se sente às vezes ou traída, ou abandonada, ou desconsiderada, não é? Eu não me sentia assim no lugar de mãe, eu sentia-me assim no lugar de mulher. E ali no baby shower eu sou a mãe, não é? Porque é numa celebração da minha filha. Da gravidez, não é? Assim como nos aniversários dela, assim como no início dos capítulos dela, o primeiro dia na escola, não é? É a mãe e é o pai, e é a mãe que está ali, é o pai que está ali, não é o ex-marido ou a ex-mulher, não é? E também eu sinto que é importante para nós deixarmos cair por terra um bocadinho isso do meu ex-marido, o meu. Na verdade, isso é na minha perspectiva de mulher, mas na minha perspectiva de mãe. É o pai dela, não é? E reverenciando a ela, eu tenho de reverenciar também o pai. E isso é super importante. Isso pôs-me no sítio. É a mãe que está agora à frente, não é? E a mãe é por referência à filha. E eu tenho todo o meu amor não é? Nisso. Então isso é super importante. Que poderoso nessa pergunta. Estou a responder a partir do meu lugar de mãe ou do meu lugar de mulher. Super poderoso mesmo. Olha, que idade é que tem a Jasmine agora?
A Jasmine tem 4. A 4 Jasmine aninhos. vai fazer 4 agora e a segunda vai nascer também agora, próximo do Natal. Antes. Sim, sim, sim. E a Jasmine já te fala destas, já te põe questões sobre esta configuração da família, sobre a presença ou ausência do pai, sobre o teu companheiro e o papel dele na vida dela, sobre a mana que aí vem. Também é um Uhum. assunto que vocês já têm entre vocês? Sim, olha, foi muito interessante porque logo, portanto, eu estou agora no terceiro trimestre, não é, da gravidez e no primeiro trimestre a Jasmine trazia muito isso de porque é que o meu pai não é o pai da minha irmã. E isso deixava-me. E depois dizia, mãe, mas eu quero mesmo que o meu pai seja o pai Ah, da minha irmã. Né? E então aqui foi quando eu contactei muito também novamente de como é que eu lido com isto para mim, porque na verdade as crianças vão sempre expressar um inconsciente dos pais, e se os pais estão resolvidos, ou pelo menos observam aquilo que têm dentro de si, nem precisam de resolver, mas tomam alguma consciência daquilo que está dentro de si, eu sinto que os filhos começam a expressar menos isso, não é? Então havia momentos em que realmente e ela trazer-me essas questões, eu não estava à vontade com isso, eu ficava com pena, ficava, sei lá, perdida, ficava se calhar estou a fazer tudo mal, estou a fazer mal à minha filha, não é? E então este lugar desorientado, ativado em mim, mostrava que efetivamente isso também não estava integrado em mim, não é? Então, terapia, novamente, não é? Terapia e e depois também percebi que havia aqui um lugar de injustiça em mim para libertar, não é? De perceber que às vezes, no meu caso havia um bocadinho isso, não é? De dou a uma filha uma estabilidade e um contexto que não lhe dei a ela, e até que ponto é que isso as deixa em lugares diferentes, ou ser justo ou não ser, mas na verdade isto são tudo aparências, não é? A injustiça, a falta, é só porque não estamos ligados efetivamente à vida, àquilo que ela é, não é? E depois também num processo terapêutico comecei a libertar isso, comecei a ligar mais à verdade e a quebrar essas limitações da injustiça, não é? E realmente, olha, ela deixou de perguntar isso, agora ela diz: Mãe, o pai vai estar com a minha irmã e posso levar roupinhas da irmã para a casa do pai? Sim, pode, e leva, não é? E integra isso, e aqui no fundo é muito mais do que nos debruçarmos sobre os filhos, eu sinto que nós olhamos para aquilo que o filho ativa dentro de nós e resolvemos isso em nós, automaticamente já libera os nossos filhos numa dimensão muito, muito grande, e então eu sinto sempre que o papel na parentalidade começa com esse autoconhecimento, porque efetivamente quando nós estamos à vontade com isso, ah, os nossos filhos também estão à vontade com isso, porque nós somos a base de dados deles também, não é? E por isso um pai e uma mãe estarem integrados e tranquilizados com as separações, com os novos filhos de outras relações, não é? E depois a ordem das coisas, não é? De que um filho não se pode pôr acima de uma relação, não é? Primeiro é a mulher, o homem, depois é a relação entre a mulher e o homem, e depois é que vêm os filhos, não é? Então os filhos não se podem colocar aqui em aquela frase de os filhos vêm em primeiro lugar ou os filhos em primeiro lugar, não é? Isso destrói muito aqui de uma hierarquia do sistema familiar, não é? Então, quando realmente mãe e pai estão no sítio certo, o filho também se pode colocar no sítio certo, e o filho, dessa forma, não entra aqui numa dinâmica confusa, não é? Com os pais, e de se intrometer nas relações dos pais e do pai ou da mãe falarem da relação aos filhos, não é? Isso não, sinto, na minha perspectiva, isso não deve acontecer, não é? A relação é do foro dos adultos e a parentalidade é que é relativa à criança, não é? A relação não é relativa à criança. Então é muito importante, lá está, os pais estarem no seu lugar,
para saberem cuidar da relação também conscientemente e para que os filhos também ocupem o seu lugar, porque lá está, quando o pai ou a mãe não ocupam o seu lugar, é fácil a criança também sair do seu lugar e ocupar e entrar em espaços Que não são que não os são. seus. Uhum, É, sim. Isso mesmo. foi muito importante para mim nesta coisa de. E às vezes é quando nós estamos em carência que metemos os nossos filhos em primeiro lugar, não é? E eu sentia muito isso de quando eu começava a ouvir a Jasmine a dizer isso, ai, quero que a minha filha seja, quero que a minha irmã seja filha do meu pai, não é? Eu estava a deixar que ela ocupasse um espaço em mim, não é? Que não é permitido, que é da esfera das minhas relações, não é? Eu estou com quem eu quero e eu privilegio as relações, não é? E as relações vêm primeiro do que os filhos, não é? Isso é muito importante, porque assim cada pessoa se mantém no seu lugar e os filhos também são, epá, não carregam responsabilidades, não carregam questões que não são deles, não é? Pai e mãe, homem e mulher é dos adultos, não é? Eles só têm de ser crianças, não é? E quando os pais estão resolvidos consigo, hum, as crianças também podem crescer nessa base mais sustentada, mais que permite efetivamente ser criança e crescer a partir disso. Olha, e neste contexto em que os lugares são tão importantes e cada um conseguir estar no seu lugar e descobrir onde fica no sistema, não é? Qual é o lugar do teu companheiro? Uhum. Hum, Na, é na relação como. com a, deixa-me contextualizar para não estar assim, na relação com a Sim, sim, Jasmine, sim. da tua relação com a Jasmine. Uhum, sim. Agora, como a questão da bebé está muito em cima, também sinto que a organiza a vê-lo como o pai da irmã e o pai da irmã também, porque nós há pouco refletíamos sobre isso, não é? Porque talvez seja mais fácil para as crianças compreenderem as relações de pais e filhos, porque elas têm um pai são filhos, não é? Então, a relação de pais e filhos talvez seja uma relação mais familiar para as crianças do que propriamente a relação conjugal, porque ela não tem um marido, mas tem um pai, não é? Então, não sei, mas para ela foi. Eu sinto que deu uma sustentação, para além de ser o marido da mãe, não é? Trouxe-lhe uma compreensão diferente, ou trouxe-lhe uma sustentação diferente, para além de ser o marido da mãe, ser o pai da irmã, não é? E sinto que ela integrou isso também depois com alguma clareza, não é? Mas é isso, e aqui esta questão de, lá está, quando vem este lugar de pode ser um segundo pai, aqui é muito importante de trazer também esse, lá está, a reverência ao pai, não é? Ao pai biológico, ao pai dela, e quem pode ocupar também lugares de cuidado, onde, não é? Que cuida, porque uma coisa é a biologia, outra coisa é o cuidar, e neste caso o pai biológico também cuida, mas um pai não biológico também pode cuidar, não é? E essa abertura, então isso é outro lugar que ela às vezes sente, que é um segundo pai, e outras vezes, porque nem tudo está sempre em plena harmonia, não é? Às vezes quando há assim mais. hum, Quando há mais quase aqui um assumir dos lugares e ainda não estamos assim bem seguros em alguns momentos, sinto que aí pode abrir espaço a não, mas o meu pai não és tu, o meu pai era assim. E sim, e é importante o reconhecimento disso, mas quando nos abrimos mais, percebemos que podemos ter mais também, não é? Quanto mais abertos estamos, mais recebemos, mais temos, não é? Então partiu muito disso, não é? Do marido da mãe, do pai da irmã e de um segundo pai, não é? Uhum. E isso é importante também de clarificar o lugar de cada pessoa, não é? Olha como está agora aqui a aparecer, Margarida. Engraçado, parece-me ao ouvir-te que também a relação da Jasmine
com o teu marido, se foi alterando e transformando, tal como as outras relações todas que vinhamos a falar. E assim, claro que sim, então se as dos pais se transforma, porque é que as dos companheiros dos nossos pais também não se vai transformar com os filhos? E mais uma vez, relações em ciclo, relações em transformação, relações de nascimento e morte, não é? No fundo são Sem tudo dúvida. relações. É sobre as relações e as relações é sobre a intimidade, lá está, de novo. É a intimidade e quanto mais verdadeiros formos, mais íntimos conseguimos ser e isso é que vai trazer o vínculo à relação, não é? Isso é que vai trazer o vínculo e essa abertura, não é? Porque às vezes aqui entre estas questões de madrastas e padrastos e enteados, não é? Às vezes isso traz muito. Há muita ferida aí envolvida, há muito. Às vezes ir a lugares que não são os nossos e depois a verdade desconstruir. Estou-me a recordar, por exemplo, de momentos em que, por exemplo, acham que o meu marido é o pai da Jasmine e depois ela diz: Não, 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 mas ele não é o meu pai. Há alguém, por exemplo, sei lá, no supermercado e ele compra-lhe qualquer coisa e diz: agradece ao pai. E ela diz: Não, 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 não é o meu pai. E como é que os adultos lidam com isto? Eu também, antes de ser mãe, tive uma relação onde tinha uma enteada e efetivamente lidar com reconhecer aquela mãe e nós não querermos criar uma relação com os filhos como se aquela mãe não existisse, não é? Porque às vezes sinto que é um pouco isso, de nós vinculamos-nos às crianças e depois quando aparece a mãe ou quando, não é, quando parece que essa relação pode ficar ameaçada de que agora a criança abraça completamente a mãe. Eu recordo-me foi a única enteada que eu tive, não é, antes de ser mãe, e, e ela pedia muito para ler o livrinho de nascimento dela, em que falava de como o pai e a mãe estavam felizes no nascimento dela, e aquilo para mim era um cuidar dela porque ela pedia-me, eu quero que me leias este livro para eu adormecer e é o meu livro preferido. E era o livro do meu nascimento, em que estava a descrever tudo sobre a mãe e o pai, de como se sentiam naquele momento. E eu digo, ok, então eu vou ler este livro, não é? Mas isto é cuidar com uma reverência e com uma presença que às vezes nós queremos aniquilar um bocadinho para debaixo do tapete. É mais fácil quando a pessoa não aparece, é mais fácil quando a pessoa não está lá. Agora, o desafio é podermos estar todos, ou todos os lugares serem reconhecidos, não é? E podermos estar todos à mesa. E isto vem também aumentar aqui a diversidade das famílias, não é? Nesse sentido de que lá está, não é que as coisas se tenham alterado, agora nós só estamos a pedir é que as coisas sejam vistas, porque é assim, filhos bastardos já desde a pré-história, não é? Os Essa palavra chamados é filhos horrorosa, não é? bastardos. É horrível, mas há mesmo este conceito dos bastardos, as madrastas, há muito isto, mas tudo isso está muito. Eu também sinto que esse horror vem de como isso é tudo uma figura muito sombria, muito. Mesmo as madrastas na Disney são sempre más, não é? Terríveis. São sempre más porque é sempre aquele lugar que eu sinto que traz a morte, ahm, que traz o caos e ver o caos como esse caos criativo também é importante, não é? E então é muito esse saber lidar com a desconstrução e com a construção que vai, de saber trazer isso à luz, não é? Quando o pai e o segundo pai são vistos e cada um honra o seu lugar, quando a mãe, a outra segunda mãe, ou madrasta, ou como queiram chamar, não é? São vistas e se perde essa negatividade, perde esse. Não é? Porque depois, no fundo, quando estamos todos sentados à mesa, somos todos pessoas e quando olhamos todos para os olhos uns dos outros, somos todos pessoas de coração partido, de coração aberto, não é? E aí cai um bocadinho a coisa por terra, mas nestas nossas concepções de vai ocupar o meu lugar, não vai ocupar o meu lugar, vai ser mais importante do que eu não sou tão importante ao lado desta pessoa, não é? Tudo isso são concepções mentais muito baseadas em feridas também da nossa criança. Mas quando somos todos adultos e olhamos todos uns para os outros, aí isso cai por terra. Sim, a madrasta não é só má, Margarida. A madrasta, além de má na Disney, é bruxa.
não é só lá. Sim, É sim. bruxa também. E é curioso, porque nós, quando somos adultos, já não acreditamos em bruxas. Só quando somos crianças, não é? E vir para essa maturidade, vir para essa capacidade e de integrar, tu falaste aqui muitas vezes em integrar, não é? E em reverenciar. Sim. Na realidade, a bruxa é aquela que lida com a sombra, a bruxa é aquela que lida com o oculto, é aquele que lida com o processo natural, não é? A figura da bruxa era aquela que tinha conexão com a terra pelas plantas, pela. Não é? Mesmo na Era, mas história. também era, mas também era a que controlava os outros, era a que fazia bruxedos e fazia com que as outras pessoas fizessem o que não queriam fazer e as obrigava a ir para lugares contra a sua própria vontade, era a que enfeitiçava, não é? Há muito este lugar de. Aí já sinto que aí tem muito a ver com. É quase como se a magia, é a magia da vida, como a magia da vida nos traz esse contacto com o desconhecido, nós tememo-lo e levamos isso para o lado da sombra. Mas quando nós começamos a ver a sombra e a morte como a potência, nós já conseguimos encontrar a magia branca, não é? No fundo, essa alquimia entre luz e sombra, não é? E é isso que uma madrasta também faz, não é? É essa alquimia, não é? Traz sombras familiares já desde trás, não é? Porque todos nós, possivelmente, temos bisavós, trisavós que tiveram filhos fora do casamento, isso era o mais comum, não é? Filhos fora do casamento, que não são reconhecidos no sistema familiar, então todos nós trazemos desde lá atrás dos nossos antepassados, esses filhos fora do casamento que não foram vistos e que passam de geração em geração até que sejam libertados, não é? E então eu sinto que a figura do padrasto e da madrasta também traz muito esse lugar da libertação e a libertação pela entrada e saída da dor, novamente. E a bruxa é essa, a bruxa na magia branca, ou quando se integra a isso, a bruxa é aquela que tem acesso a saberes ocultos, não é? E que usa para alquimizar, que usa para saber gerir luz e sombra, não é? Mas como nós tememos tanto isso, cria-se essa imagem da bruxa demónio, não é? Quase como o tabu da morte, mas quando trazemos isso assim a uma visão mais integrativa e nós conseguimos lidar com o oculto e com o visível, com a vida e com a morte, não é? Com o nosso interior e com o exterior, não é? Quando nós conseguimos começar a olhar para isto com mais envolvência, com mais mesmo integração de uma parte na outra, como o símbolo do Yin Yang, não é? Quando nós conseguimos integrar uma coisa na outra, nós temos acesso à unidade, não temos acesso a, temos acesso mesmo a essa unidade, não é? Uhum. É Estou isso. assim, alma cheia, Margarida, gostava tanto de te abraçar assim mesmo forte, Também. forte, forte, forte. Gostei muito de conversar contigo. Agradeço-te a tua presença, a tua entrega, agradeço-te o que vieste revolucionar aqui dentro de mim e queria mesmo dar-te assim um abraço bem apertado. Muito obrigada, Mafalda. Olha, partilho completamente todo o prazer em termos estado aqui a falar, porque para mim também é muito curador, não é? É muito curador nós termos espaços para abrirmos, termos espaço para falar, não é? E sinto que é mesmo importante nós darmos a nossa história e nós trazermos esta representatividade e que isso possa dar voz também a alguém do outro lado, não é? E isso é assim, agradeço-te mesmo do fundo do coração também, Mafalda. Obrigada, Margarida. Muito obrigada.